Agora, pessoal, estamos mais compenetrados, né, da função que é comunicar e as pessoas podem interagir de uma maneira em que seus desafios, seus problemas estão condicionados a melhor simplificar o lado de seus projetos, porque necessariamente reafirmamos a condição que é para cada qual atitude a possibilidade de enfrentamento, né? Nós estamos melhorando a cada passo, a cada momento, uma atitude melhor no nosso dia a dia. Como está os desafios que você vem enfrentando e ao longo desse jeito, desse passo, uma oportunidade nova vem se refletindo a cada postura, um passo que melhore, e isso você pode melhor exemplificar para nós como essa atitude no bem que você tenha tomado e como isso melhora no seu dia a dia e influi no seu dia a dia. Isso é sem dúvida aquilo que nós colocamos para concorrer no nosso dia a dia, né, pessoal? E isso vem a cada enfrentamento de ideia uma oportunidade a mais para debater diante dos desafios diários que nós temos de ver, né? A cada oportunidade que vai ser montada, nós temos esse distanciamento dos projetos improdutivos, né? Que acabam relacionando uma coisa ou a falta de tempo. Algumas vezes as pessoas relacionam as suas ideias com a correria do dia a dia, né? Nós estamos sempre afirmando aquela postura que vai modificar a estratégia dos seus pensamentos, como que elas estão no direcionamento, no enfrentamento ou aí modificando para melhor, né? Isso tem tudo a ver com o aspecto de enfrentamento individual, né? Muitas vezes você está aí despreparado, mas sem aquela necessidade ganha de oportunidade. E isso relaciona-se ao fator tempo, né? Ou muitas vezes você no corre-corre diário tem despercebido, passado a oportunidade que é você se ir mobilizando para um aspecto social, né? Muitas vezes você está enfrentando dificuldades, mas aquelas suas habilidades não estão encaixando no perfil. E isso é muito importante, você ir direcionando essa habilidade para uma fonte mais confiável, que é sem dúvida não ter medo dos desafios. E isso vem muito ao propósito quando estamos galgando os desafios, os degraus de cada dia. Para cada situação, um aprimoramento diferente quando é o fator de tempo, né? O fator tempo, embora ele é relativo, muitos ganhos produtivos quando você
relaciona oportunidades, desejos, desafios, muitas vezes para caber ele tudo num projeto bem edificado, você tem que condizer realidades, fatores aos quais eles estão encadeados. E isso colocando pela lógica é fácil quando você aborda um tema ou decorre muitas vezes aqueles amigos seus que, embora estejam satisfeitos num determinado aspecto determinante de vida, eles se relacionam de maneira mais imprevidente. E aí está o aspecto de como você lida trazendo o evangelho e as mulheres aos fatores têm muito a ver com o infiltramento. Passo é decisivo para você melhorar esse comportamento distanciável entre cada oportunidade e uma possibilidade de ganhar. Como você lida com o aspecto que pode ser mudado, um fator que dê aprimoramento, embora aspectos indissociáveis, né? Você aprendendo a mobilizar-se para entender como é o tempo hábil em promover, e isso tudo ao aspecto da Bíblia Sagrada, pessoal. Olá, pessoal, estamos tentando trazer uma coisa nova e, dentre outros instrumentos de que nós possamos nos alegrar e junto com as pessoas podemos contribuir de forma incisiva, né, nos instantes mais dificultosos. Nós todos temos que nos unirmos e juntos temos que alegrar cada vez mais, porque esta é uma ideia totalmente que vai transformar o mundo, né? Desde muito tempo que nós estamos tendo que nos aprimorar e desde então temos que averiguar quais os tipos de comportamento estamos tendo ou avaliando o nosso modo de educar, o nosso modo de deduzir as coisas. Então, né? Se eu deduzo, logicamente que estou averiguando. É claro que vai sobrecair nisso como estou averiguando. E isso é, sem dúvida, um modo. E isso tem a ver com o que estamos vendo com estes ensinamentos a partir da ministração sobre o Evangelho. Algumas coisas têm impactos muito grandes em nossa vida. Como havemos de transformar o mundo e colocar ele num patamar que liga as condições a uma ideia de amor,
de pacificação. Nosso modelo é Jesus. Tendo isso como meta, nós possamos então partir para o lado que nós propriamente estamos. Deixamos aqueles velhos hábitos que em moda estamos nos habituando a nos enquadrar sempre. Comodismo é uma tremenda intempérie, mas com a força que nasce do Evangelho, nós temos sim este apaziguamento dos desafios em conformidade. E isso nós relutamos em aprender mais sobre os ensinamentos que desce em cima no céu. Por isso que nós vemos uma condição de subida muitas vezes do lugar aonde estamos para o qual nós temos de nos acompanhar, né? Desse intercâmbio nasce o nosso formalismo, né? Muitas vezes, e desde ministração, né? Esse bem que nasce em nós, né? Produzindo, efetivando, nós todos podemos sim nos acomodar diante ensinamentos aos quais venhamos a ter como simples. Vocês podem estar se perguntando, mas como isso nascerá numa condição em que para nós todos é assim que nasce a condição de condizer com a verdade, com isso que está sendo, porque é um produto que nasce da alma, da intimidade do ser humano. Nós, para estudar a intimidade do ser humano, muitas vezes como estamos colocando isso? Isso é, sem dúvida, os valores morais simplificados da boa nova do Evangelho. Então, nós sim podemos apresentá-lo de forma a melhorar o nosso modo de agir. Por isso, hoje trago para vocês a lição do Evangelho, né? Então, vamos ler hoje a parábola das 10 virgens e comentar com vocês como que isso dá-se numa maneira em que as condições humanas não são viáveis. Produtivamente, como estamos indo no nosso setor de trabalho. E isso tem um impacto muito grande já gerado, porque traduz mobilidade, nosso senso de agir. Pode parecer que nós fugimos do comum, mas ao longo de certos comodismos que tenhamos que cair e neles, nós damos, sem o braço torcer, aqueles gestos de simplicidade simplórios. Nasce a dedutiva que nós estamos buscando inconformar. Nosso dificultoso trajeto, ou sem
trejeitos nós vamos nos formalizar, compactar aquilo que desejamos ministrar. Simplesmente nós então venhamos a objetar algumas coisas que, de modo possíveis, viáveis, nós então formalizamos em cima no céu esses aspectos comuns de racionalidade. O sentimento lógico que todos devemos ter como habitual no nosso gesto, e isso nasce sem dúvida com as mulheres. A simplicidade hoje que cabe no nosso bate-papo, como as mulheres estão engajadas nisso tudo. Isso sem dúvida uma forma produtiva de efetivar você, amigo acompanhante aí do nosso canal. Deixe seus comentários. Como você se vê como mulher, ou simplesmente no modo educacional, como você vê as mulheres participando ou não da nossa vida em comunidade. Você está apto a transformar a sua vida? E isso nós vemos que para cada tipo de atitude se condiciona o lado masculino e feminino. Nós estamos aqui abordando o lado feminino, o lado mais singelo da humanidade, né? Todos nós, então, temos que nos ver a partir de ideias simples, gestos simples, mobilidades que vão trazer algo de novo, né? Então, partimos da boa nova, né? Jesus, então, ensinando a todos nós. A parábola das 10 virgens. Esse ensinamento está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 25, versículo de 1 a 13. Vamos então aos ensinamentos e o que ele nos tem a mostrar diante destes ensinamentos, que nasce quando nós deduzimos em nós aquela capacidade dedutiva, aquela capacidade mobilizadora de mobilizar. Vejam, nós jovens de todas as idades, moços, quando estamos desafiados a elencar um certo fator, nós estamos de ida aos aspectos mobilizadores. Então, temos de ver em nós essa capacidade de fé realizante nascida no alto de nossa sabedoria. Veja, nós estamos carregando em nós todo o tempo esse semblante real de felicidade, de capacidade realizadora em nós, daquela expressa na alma. Por isso nós temos esta ideia de fé realizante que nasce da espontaneidade de cada oportunidade nascida no bem. Diz então aqui o Evangelho para estudo de nós, né? Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas,
saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja acaso que nos falte a nós e a vós, e diante ao que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E aí fica para nós o resultado, né? Numa vastidão de oportunidades, cessaram para aquelas 5 imprudentes. Ora, o mestre já tinha afirmado conquanto que cada uma levasse aquilo que para o seu sustento efetivara já. O mestre não é nenhum imprudente ao afirmar isso às virgens, aos quais ele próprio já dera condição a cada uma. Prova disso é como encontramos a solução para cada tipo de ideia, desafios tormentosos. Nós estamos aqui mostrando a capacidade que cada uma tinha. Fato é que, ao longo disso, então, o mestre compara o reino dos céus a estas 5 prudentes. Outra vez, o mestre então fala como amigo severo que essas lâmpadas foram conquistadas pelas virgens pela sua capacidade de armazenar em suas almas aquela botija. Então, temos que nos alavancar definitivamente para, sem excessos, sem cobiça, esse reino dos céus. Ora, nós sabemos que o aprazimento mundano é sempre fato de calamidade. Então, temos de vigiar nossos pensamentos, a relutar, a buscar em nós essa meta de conduta. Por isso que nós, semelhante, temos de nos condizer ao fato que, para cada intenção nossa,
Ministremos a nossa capacidade em conquanto estas oportunidades vão sendo deduzidas. Isso é uma forma que para nós já se encontra. O estado ideal que nasce de pacificação é aquela equânime que, quando nós encontramos gestos semelhantes, vemos então no outro essa condição de acordar em nós. Os fatos, muitas vezes, meus irmãos, é que estamos vendo aqui, e olha que o mestre saíra. Muitas vezes estamos de acordo com o que estamos vendo. Passos iguais, semelhantes devem ser tomados. Por isso que nós sempre ouvimos este chamado e permanecemos insistentes, devemos ser condições aos quais se puseram outras fontes determinantes de atitude, nós a encontraremos. Fato é que estivemos mais preparados se nos condicionarmos a isso. Esse passo tão não se dará entre nós em tempo de haver uma transformação tão grande em nós que modificará nosso dia a dia, nosso aspecto mobilizante se encontrará apto de ser mostrado acima de todos, porque o fato é que estamos dando margem, mas as condições de vida, substanciá-las, condicioná-las ao ponto de mudança, é nos condizer a essa transformação em atitude. Por isso o mestre diz aqui, e sabiamente ele colocou estas condições nascentes em nós. Veja, para reabilitarmos, ele chama a condição dando as mais simples estratégias abordadas do Evangelho. Veja, para cada tipo de atitude, ele buscou. E nesse aspecto de busca, nós podemos abreviar o nosso tipo de ideia que venhamos ter. Por isso, cada atitude nossa deve ser correspondida por aquelas aos quais já estamos indo ao passo. Dentre estas atitudes, vemos as razões pelas quais nos motivamos. Então é fácil. Amigo,